jornada aqui do Java 8 prático. Só contextualizando um pouquinho, acho que vale, que tem as novas. A gente começou com um grupo de estudo de Java para iniciantes, eu e a Marina. Terminamos o primeiro ciclo, né? A primeira turma do Java para iniciantes, porque tem outra agora rolando. E a gente decidiu continuar os estudos para não parar, sabe? Ficar uma coisa contínua de fundamentos, né? Porque o livro, ele parou no tempo ali no Java 8, 9 esse livro Java para iniciante, que é ótimo, é muito bom para iniciante mesmo, né? Só que tem mais coisas, né? O Java foi evoluindo. Aí a gente decidiu manter e mudar o nome, mudar o nome do grupinho, né? Para fundamentos, para ir evoluindo conforme as versões, né? E que a gente vá até a versão atual, que é, agora eu vi que antes na minha cabeça era 21, agora tem 23, né? Então tem muita coisa para estudar ainda, para se atualizar, para a gente se atualizar em fundamentos mesmo, né? E essa é a ideia. E hoje a gente está seguindo os estudos com esse mudou, né? Mesmo que a gente mude o livro, mude a fonte, a gente vai continuar agregando aí com essa base de fundamentos que a gente vai percebendo que faltava, né? A gente estava depois que o livro acabou, o Java para Iniciantes, a gente fez uns encontros sobre coleções, collections, e agora a gente está com esse Java 8 prático, que ele é bem focado em Lambda, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Lambda, Stream e novos recursos da linguagem que ainda está dentro do 8, que não estava no outro livro. Que a gente sentiu necessidade de estudar, que ainda é fundamentos, né? Então, hoje a gente vai ver o interface funcional. E é isso, ela, né? Quem está acompanhando aí, não tem problema se até o momento não conseguirem ver, acompanharem o conteúdo anterior. É só ir lá na playlist, se quiser resgatar. E mesmo assim, sempre extrai algum conhecimento, né? Mesmo pegando o bando e andando, que nem a Marina colocou depoimento lá no... eu não vou participar porque eu não tô desde o início. Não, participa, vem. Sempre a gente apoia, né? Tá apoiando e além disso tá ajudando, participando aqui. Pode tirar dúvidas, o que a gente souber, né? O que a gente não souber, a gente vai atrás. E é isso. Hoje a gente vai começar o capítulo aqui sobre interface funcional. Vocês já ouviram falar? Alguma de vocês já trabalharam? Já fizeram algum estudo sobre interface funcional ou não? Ninguém viu até agora? Eu já usei algumas vezes no meu trabalho, mas eu tenho usado como eu trabalho com. Eu sou do full stack, né? Mas normalmente eu tô trabalhando mais por back-end esse ano, então eu fico mais com Node, Java, assim, totalmente diferente do outro, né? Mas eu trabalhei um pouco com Node, assim, de interface e tal, algumas coisas mais voltada para o trabalho, né? Uhum. Mas eu trabalhei assim um pouquinho. E com Java eu tô revisando, inclusive eu vi o tema hoje e eu pensei, nossa, é uma boa oportunidade para conseguir dar uma revisada, né? Isso aí. Legal. Então já tenho um conhecimento então já. E vamos revisar tudo. Eu já sei meio que teórico, mas eu não uso no dia a dia ainda, assim. Não chego a usar. Eu já vi, né, em outros códigos. E inclusive eu não sabia muito, não entendia muito bem, então para mim também é uma coisa, apesar de não ser nova, às vezes nem sempre a gente trabalha. Eu tô trabalhando com legado agora, bastante. E é isso. E aí quando eu ver oportunidade eu já vou usar, porque é muito legal, né? A questão aqui do uso com Lambda. Então eu preparei como de costume, a gente faz assim um resuminho, apesar de que aqui é bem. Se vocês foram ver, quem não tem esse PDF pode me pedir lá, que eu mando depois o PDF desse livrinho. Ele é bem curtinho, tá? Ele é bem focado aqui, ó, tem bastante. Tem mais exemplos mesmo, ele é
bem Só uma focado. pergunta, desculpa te atrapalhar, Pode falar? mas cada semana é um capítulo que vocês ficam estudando? Uhum, é Tá, isso. entendi. E começou agorinha há pouco, né? A Marina deu introdução, na verdade, o Lambda. Introdução a Lambda, aqui, ó. Uhum. Fez uns exemplinhos, tá ali no repositório. Quem quiser olhar lá o vídeo, foi semana passada. Então a gente tá começando Tá, esse perfeito. livreto aqui. E ele é curtinho, não é muito grande. É bem focado nessas questões aqui mesmo. E é um capítulo por encontro, se der, né? Nesse caso aqui eu acho que vai dar pra gente ver o capítulo 3 porque ele é curtinho. O encontro dela terminou antes de 1 hora, inclusive. Mas eu não sei se a gente vai conseguir aqui, mas se não der a gente continua e é isso, a gente vai indo. Depende do tamanho do capítulo, né? E aqui a gente faz, né, pra se encontrar, a gente coloca tudo resuminho aqui no DevTool. Apesar de esse livro, né, esse específico Java 8 para o Java, aqui tá tudo que a gente viu anteriormente, ó, desde o início, os fundamentos lá. E aí aqui terminou, aqui começou, ó. E antes tem as coleções aqui para quem quiser ver, ó, streams, hierarquia, map, set. Só para dando. Depois eu posso mandar lá de novo esse link que é devtool/fundamentos Java. E aí a gente meio que lê o resuminho juntas e vamos pro código, mas é bem o que tá no livro ali. Nesse caso aqui não tem muito mais, é bem prático. E a gente joga ali pra IDE e executa aqui e discute. Essa é a dinâmica. Beleza? Então vamos Beleza, eu até lá. tinha assistido já também alguns vídeos gravados e tinha olhado a documentação já para entender melhor. Tava com dúvida disso mesmo, se era um capítulo por semana e tudo mais. Mas obrigada. Quando dá, quando dá a gente coloca, a gente consegue concluir. Se não dá, a gente continua vai continuando no próximo encontro. É o que dá em 1 hora e as meninas a gente fala, tem que sair, né? Aí a gente às vezes interrompe. A gente Uhum. vai tentando encaixar. E aí então a gente faz a leitura, é legal a leitura assim coletiva. Às vezes, eu fico com vergonha de ler, mas essa tá aqui, ó. Posso até mandar o link aqui, vou mandar aqui esse aqui do post no. Vou mandar no chat aqui do grupo. Aí já fica aqui. Eu vou ler esse primeira partezinha, quem quiser contribuir na leitura dos próximos. A gente lê e depois vai pro código. Vou fazer os testes. Nesse caso aqui tem pouquinho código, mas a gente executa. Aqui diz, né, no Java, 8 interfaces funcionais são aquelas que possuem apenas um método abstrato. Elas podem ser instanciadas usando expressões lambda, facilitando a programação funcional e tornando o código mais conciso e legível. Eu não sei se vocês estão a par, mas o Java ele é multiparadigma, né? Eu até tinha feito um resuminho aqui que a gente está estudando Kotlin. Eu vou mostrar aqui para vocês porque isso tem a ver com isso que a gente está vendo, né? É uma forma de pensar aqui, ó. O paradigma de Java. O principal é PO, ou orientação objeto. Ele é imperativo, ele é funcional, que tem a ver com essa questão do lambda. Só que ele aqui está entre as limitado, então não é total, ele é funcional, mas ele tem algumas limitações. Aí teria que ver quais aqui. Genérico, né? Tem um genérico. Concorrente e reflexivo. A gente fez a comparação com o Kotlin, que a gente está estudando aqui. O Kotlin tem 8 paradigmas. E o Java tem 6 aqui. Então, é bom a gente ver, porque isso aqui se trata, né? Interface funcional é isso. Tem a ver com a programação funcional, como que ele funciona. Né?
nos algoritmos, no comportamento. É diferente. E aí ele torna o código mais conciso e legível. E aqui tem um exemplo do consumer. Ele é o mais famoso que a gente sempre fala. Que eu acho que é o exemplo mais simples para dar para quem está começando. Interface consumer possui um único método abstrato. Esse aqui é accept. E o T, passando o T aqui. Permitindo que seja usada como expressões lambda. Aí ficou tudo numa linhazinha aqui, ó. Usuários deve ser uma coleção, né? Isso aqui de usuários. Ponto chamando for each, porque tem esse método dentro das collections, já tem, né? Ali o da coleção for each para iterar. Não precisa a gente ir lá escrever o for each nas coleções que implementam, né? Já tem esse método aqui para. E aí tá usando um lambda aqui para imprimir o nome do usuário. Aí, caso a interface tivesse mais de um método abstrato, o compilador não conseguiria automaticamente saber, né? Então, a interface funcional só funciona com um método abstrato mesmo. Se tivesse mais de um, ele ia se perder, né? Porque é essa função, ele tem uma função específica, né? Assim eu entendo, é uma só e deu. Nesse caso aqui. Outro exemplo, o uso do... Esse aqui, ele deixa eu até pegar o livro aqui pra mostrar pra vocês. Aqui ele mostra o runnable. É aquele exemplinho ali. Vamos seguir no runnable. Porque ele dá o exemplo do runnable. Accept. Aqui ele tá falando do accept. É bem aquele exemplo ali, ó. O exemplo do livro, né? Apenas o método abstrato. Porque ele fala aqui pra gente ter uma comparação de como que era feito antes. Então vamos dar uma olhada aqui no pré e pós Java 8, porque isso aqui mudou com essa versão do Java. Antes, para criar a thread, né, quem tá habituado, quem já viu aqui a thread na memória, né, usando essa interface runnable, ela era instanciada dessa forma aqui. Vamos aumentar aqui. Aí ele cria aqui um new runnable, aí esse bloco aqui é uma classe anônima, né? Ele fez um for aqui dentro e imprimiu. Aí depois dá um start nessa thread aqui. Antes era desse jeito. E continua funcionando. Se a gente for fazendo o código, ainda funciona desse jeito. Mas com os lambda mudou a situação aqui. Ele fica mais enxuto, ó. A gente cria um run, R, bota numa variável. Isso aqui pode ser meio confuso no início pra quem não tá habituado, né? Mas tendo essa flechinha aqui, eu já olho assim, tem a flechinha lambda. Agora a gente já sabe identificar. E vem aqui dentro dessas chaves, né? Aí tá o mesmo for aquele, só que ele diminuiu o quê? Diminuiu esse escopo aqui de criar o run. Não precisa declarar o run. Ele já sabe que é esse método, que ele só tem esse método abstrato aqui. Ou ainda mais simplificado aqui, ele já simplificou mais ainda aqui, ó. Ele botou o start aqui, ó. E aí ele deu um new na thread direto. Ele não fez o runnable e aí depois dá um new thread passando o runnable como parâmetro no consultor e dando start aqui. Não, ele fez tudo. Dá pra enxergar, né, como melhorou um pouco aqui na questão de simplificar e ser mais conciso. Mas aí tem aquela questão, né? A pessoa tem que entender aqui
entender o Lambda, né? Entender a interface funcional, essas duas coisas. Para entender o que tá fazendo, bater o olho aqui, entender esses dois conceitos. Aí aqui tá falando aqui, o pacote Java Util Function, que o Java 8 introduziu no pacote, contém várias interfaces funcionais que dá para reutilizar, como essa do consumer, né, que executa uma ação com um argumento. É um padrãozinho. A function transforma um tipo em outro. A supplier fornece um valor sem argumento. E o predicate retorna um booleano com base em uma condição. Tipo assim, é uma solução, né? Eu preciso de uma coisa, eu preciso disso. Eu posso usar consumer. Eu preciso de um booleano que retorna de uma coisa. É um predicate que eu posso usar. Então, tem que saber antes, né? Tem que dar uma estudada para ver quando a gente vai aplicar essas soluções. Aí no decorrer dos estudos a gente vai ver mais as outras interfaces. Isso é uma coisa que a gente viu antes, inclusive um pouco, deu umas pinceladas no Java para iniciantes, mas ficou bem por cima. A gente só, se não me engano, só viu esse do consumer aí, esse exemplo. Não chegou a ver os outros. Então, esse é o ponto da gente estudar mais. Alguma dúvida sobre essa introdução aqui, sobre esse início sobre a interface funcional? Quiserem perguntar alguma coisa? Por enquanto não. A gente É mais prática mesmo. Vamos seguir em frente, então. Que o próximo a gente vai ver. Aqui é meio que uma introdução, né? Falando. Aí aqui agora a gente vai ver uns exemplos aqui. Vamos seguir baile. Outro exemplo que é o listeners. A interface funcional são amplamente utilizadas em listeners de eventos. Antes do Java 8 era comum utilizar classes anônimas para implementar os listeners. Isso aí eu continuo vendo bastante hoje no projeto que eu estou trabalhando, listener anônimo. Um exemplo clássico do uso é o Action Listener, que captura um clique de um botão, como eu trabalho. Pode falar. Oi? Não entrou não. Não entrou não. Tá falando comigo? Roberta. Eu acho que ela tá com o microfone. Desculpa, gente. Desculpa. Eu achei que tava falando comigo, não, tranquilo. Eu tô trabalhando com o aplicativo, né? E aí tem, como é mais bem parecido isso aqui, dos botões dos botões dos aplicativos Android. Aí adiciona um listener, aí tu vai lá e sobrescreve, né? Como é que é? Dá um override no método que faz o evento, e aí daí tu bota o print, o evento, fazer alguma coisa que você quer fazer. Bem comum. Não sei se vocês tem algumas bibliotecas, né? Ou até no web deve ter alguma coisa parecida com isso, usando. E aí agora a gente transforma essa expressão aqui num lambda. É bem comum também quando eu faço, crio um botão lá no Android ali, ele, quando eu dou um button.add, ele já cria toda essa estrutura aqui. Aí depois ele fica com um alertazinho, sabe? Com um alertazinho aqui do lado, né? E diz assim, transforma em lambda. Aí a gente clica e ele fica desse jeito. Assim. A interface Action Listener também contém apenas um método abstrato aqui, que é, se for entrar lá, vai ver que tem só esse método, e aí que permite esse uso aqui, né? Diminuiu
o código. Só que aqui ele tá passando um argumento, ó, o evento. Event. Que daí pode ser usado para fazer alguma coisa, né? Aqui só não tá fazendo nada, só tá dando um print, mas é o evento ali que tu tá passando. E aí aqui diz que pode ser simplificado ainda mais, olha, removendo os parênteses, e daí aí fica só numa linha assim, ó, desse jeito. Economiza bastante, né? Só que assim, ainda dá pra fazer desse jeito, ainda dá. Vai da gente olhar o código, bater e ver que dá pra a gente enxugar e o código e fazer um refactorzinho aí até nessas partezinhas, né? Onde dá pra usar o Lambda. Agora a implementação do clique ocupa uma linha só. Outras interfaces funcionais, além do Action Listener, outras interfaces Java da pré, Java 8, segue o mesmo padrão aqui, ó. Tem um tal de Java Util Comparator. E já usei. Faz tempo que eu não uso esse comparator aqui. O Java Util Concurrent Callable, o Java IO File Filter, se não me engano. Não, acho que tô confundindo. Java Long Runnable, que é o que cria a thread, né? Que a gente já viu. Mesmo sem modificações internas, todas essas interfaces podem ser chamadas oficialmente de interfaces funcionais a partir do Java 8. Vocês têm algum outro exemplo, assim, se quiserem falar também em relação. Mas quem usa Listener aqui, que já usou, geralmente vai reconhecer que o uso, né, baseado em evento aqui, dá pra gente melhorar bastante. Eu até posso abrir aqui, se não me engano, mostrar aqui os projetos. Que eu trabalho com Android, né? De repente mostrar aqui algum. Só que é muito legado, tá, gente? Posso até só pra dar um exemplo, mas a parte das exemplificações é que a gente às vezes fica faltando às vezes, né? Porque depende do contexto da onde que a gente trabalha para conseguir exemplificar aqui. Quem não trabalha com, sei lá, com button ou componente, deve ter, né? Mas eu não sei com que stack vocês trabalham. Deve ter algum tipo de lista, né? É bem comum. Não lembro aqui. Deixa eu ver se eu acho uma. Nossa, pra te trabalhar com Android, teu computador ele deve ser muito bom. Porque, nossa, é muito pesado. Eu trabalhei com Android há, tipo, 6 anos atrás, por aí. E, meu Deus, era uma luta diária, assim. Tu tinha que fazer várias orações pra não dar tela azul, assim. Claro, eu tinha um processador bem ruinzinho, né, naquela época. Mas ainda assim, hoje em dia, eu fui mexer com Flutter ano passado. E, claro que não é bem na mesma linha, né? Mas eu tive que usar, a gente usava Android pra rodar Flutter. E, meu Deus, assim, e eu tinha relativamente assim, um computador bom, mas era bem lento. Sim, Bem todo mundo tem lento. até um meme, né? Que abre o Android É, Studio e dá pra fritar um ovo. Tem uns memes bem engraçados, cara. Eu tive que melhorar o meu computador. E às vezes eu tenho que abrir 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Mas aqui tem um exemplo, ó. Eu achei até aqui. Estão vendo o botão aqui? Ó? Criei o botão. uhum. Do jeito. Aqui eu nem tô usando Compose, que é a parte. É legado, como eu falei, não tá usando Compose, o Jetpack Compose. E é um botão, né? Aí aqui tá o Listener, ó. Que é o on-click, que é o evento lá, o on-click listener, que é o que quando clica no botão. Se o botão não tá vazio, o botão aqui, ele pega o botão no layout. Eu tenho um layout que é em XML aqui. É um botão lá, tá? O botão é uma telinha simples. Aí, o que eu vou fazer? Quando ele não tá vazio,
eu vou setar aqui, tá vendo? Ó, ele até tá dizendo aqui, ó. Anonymous new view on click listener can be replaced with Lambda. Aí tu pega e faz assim, ó. Tchan. Ele já... Por quê? Porque ele... Com certeza que se a gente for nesse set um click listener, vamos ver, vamos dar uma olhada. Ah, é de uma view aqui. Mas o que ele ensinou ali? Tem uma interface. Ó, tá, isso aqui é uma interface, certo? Ó, é uma interface que só tem um método, certo? É uma interface funcional, não dá pra... Não é daquelas prontas, né? Por exemplo, consumer, predicate que tem mas é uma interface funcional aqui, mas aí é do Android. Tá dentro de um componente do Android aqui, que é a Vue. Mas é a mesma coisa. Isso, consumer, acho que eu consigo... Aqui eu tô usando... File. Ó, aqui tá a classe consumer. Pra quem não conhecia, tá aqui no Java Util Function. Pra usar. Tem esse método, não é parecido? É bem parecido, né? Eu acho que fica mais prático, né? Mostrar um exemplo real aqui. Do caso do listener foi esse. E aqui tá o consumer, tem o predicate, que eu acho que a gente já tinha feito predicate. Ó, e ele tem, ó, arroba annotation functional interface, que daí a gente não viu agora, vai ver agora como criar uma interface funcional. Beleza? Só para exemplificar aqui esse exemplinho aqui. Vamos lá. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar nossa própria interface funcional usando anotação, que dá pra fazer. A gente viu algumas que já existem, né? Já existem prontos. Eu vou até... não sei se eu consigo abrir. Eu consigo abrir mais de um projeto aqui junto. Se eu clicar aqui. A New Window. Acho que eu consigo. Acho que sim, aham. Ah, deu. Achei que ele ia reclamar, tem muita coisa aberta. Deixa eu dar um close ao tab. Se não me engano, só queria mostrar pra vocês que a gente, em algum capítulo aqui, a gente fez aqui, ó. A gente já fez, inclusive, uns exemplos. No último capítulo aqui. Ó. E foi que ficou faltando. A gente tem até alguns exemplos prontos aqui, ó. A Marina que fez. E também a gente... o que faltava, ou vai ficar de tema de cabos, a gente pode explorar mais, é aqueles outros exemplos que, se não me engano, a gente viu que precisava de fazer mais exemplos de functional interface ali. Mas vamos seguir o baile aqui. Aqui tem alguns exemplos também. Aqui é uma de comparação, ó. Vou rodar aqui. É um valor. Value e compara. Aí ele criou essa interface, ó, com get value, funcional interface, passando o lambda um valor, certo? Porque o valor é double. Só tem um método, né? Que é um método abstrato ali. E não precisa nem colocar nada, porque ele sabe, se tu coloca o arroba aqui, functional interface, e bota um método, ele sabe que esse método aqui é o que tu vai utilizar, né? Passa um valor. E aí aqui esse exemplo não sei se, né, só pra mostrar que ele tá
expressão lambda sem atributo, mas retornando um valor, que ele está retornando um valor. Get value não é um exemplo muito, muito simples, mas só para mostrar que foi criado uma interface funcional. E é isso que a gente vai ver aqui, basicamente, eu acho. Vamos ver aqui. Alguém quer ajudar na leitura? Que eu tô falando sozinho. Alguém quer ajudar na leiturinha dessa parte aqui? É bem curtinha. Alguma voluntária? Olá, eu posso ler. Eba. No Java, qualquer interface com um único método abstrato já é considerada uma interface funcional. Isso significa que não é necessário fazer nenhuma alteração para que ela possa ser usada com expressões lambda. Então, criando uma interface funcional, por exemplo, suponha que temos a interface validador, que verifica se um dado é válido. Você quer explicar ou eu continuo a leitura? Pode, se quiser explicar o que você pode explicar aqui. É bem simples, né? Então, tem uma interface que ele se chama validador, e ele requer um tipo, né? Então, o retorno dele vai ser um booleano, que valida, também para retornar ali, que na verdade precisa de um parâmetro do tipo T. Antes do Java 8, precisaríamos de uma classe anônima para instanciar essa interface. Então, nesse caso, o validador ele precisaria ali do tipo de uma string. Aí eu acho que já é uma classe anônima, né? Sim, aqui é porque não foi tá criando a classe aqui mesmo, né? Ela diz que é Tá lá em cima. Acabei de ler, eu perguntando. Aí fazia isso aí antes. E com lambda, como é? Pode continuar. Então, expressões lambda, a partir do Java 8, podemos substituir a classe anônima por uma expressão lambda, tornando o código mais simples. Agora requer um valor e ele já retorna o idemeds ali, né? No CEP, no caso. É com expressão regular, se não me engano, isso aqui, né? É uma expressão regular. Regex, se chama, né? Pode ser. E podemos reduzir ainda mais, removendo o return, as chaves e o ponto e vírgula, ali no caso, abaixo. Então, ele removeu, né? Deixou ali basicamente em 2 linhas. E agora a validação do CEP ocupa apenas uma linha. Então, a anotação @functional interface. Para evitar que alguém modifique a interface acidentalmente, podemos usar a anotação @functional interface. Que é a mesma coisa que tava lá em cima, né? É praticamente o mesmo. Cara, vamos fazer esse exemplo, vamos jogar pra lá e daí a gente consegue explorar. Vamos fazer esse exemplinho, que esse aqui é o do livro mesmo, o próprio do livro. A gente passou aqui, ó, criando sua própria interface funcional, tá aqui, ó. Certo? Pra provar que é o exemplo do livro que estamos seguindo aqui. Aí a gente vai fazer o nosso próprio funcional. Vamos fazer juntos aqui. Vou botar aqui exemplo 1. Se eu não me engano, a gente bota dentro da classe mesmo, né? Aí, ó. Olha o copiloto, como ele sabe que eu quero. Ele já tem um livro dentro da cabeça. Olha aí, gente. Ele é maravilhoso, né? E é um caminho sem volta também. Eu até cuido às vezes pra não usar tanto ele. Porque senão a gente fica tão mal acostumado assim que nem pensa direito mais. Ai, olha, eu acho que a gente, só de bater o olho, a gente sabe agora, a gente sabe. Pra que a gente vai, né, gastar energia em coisa? Eu gasto corrigindo mesmo. Eu vejo assim, não é bem o que eu queria.
Aí eu mando ele fazer aquilo que eu quero. Geralmente a gente corrige, mas facilita bastante, né? Pô, economizar uns minutos ali Mas digitando. eu fiquei muito assustada assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, gente, É, o que que tá acontecendo? dá um. Mas ficou bem legal Pra quem essa usa, nova atualização. para quem usa o GitHub, o Copilot. Tá, mas aqui facilitou muito, né, a nossa vida. Então, mas é esse exemplo. Vamos ver aqui é bem esse exemplo do validador, né? Vamos. Só que antes era desse jeito. Era instanciar aqui e não tinha anotação, né? Vamos voltar ali. Vamos tirar essa annotation, não sei se dá pra... Vamos comentar aqui. Até um teste, né? Pra ver se vai funcionar. E era desse jeito aqui. É isso, né? Aí depois ele... Aqui eu tô criando, valida e depois manda aqui executar. Vamos ver se ele vai executar. True. Tá? Validou. Porque a gente fez a moda antiga, né? Sem o... Ó, inclusive ele diz aqui, ó. Replace with lambda. Ó, daí ficou igual o de baixo. Já é uma coisa, ficou exatamente igual ao de baixo, certo? Beleza, estamos evoluindo passo a passo aqui. Já é uma coisa. Eu diminui algumas linhas de código. Beleza. Só que eu não tô usando a anotação ainda. Vamos usar a annotation. Porque daí, usando a annotation, né? Ele até diz aqui, ó, que não é obrigatório, ó, tem aqui se tentarmos adicionar um segundo método abstrato compilador, não, ele gera erro. Porque aqui eu tô indicando, ó, um outro método. E a anotação é para quê? Para evitar que alguém modifique a interface acidentalmente. Entendeu? Não é que não vai funcionar. Ele tá funcionando ali, tava funcionando sem o annotation, certo? Tava. Que nem a gente viu ali no outro projeto ali que eu mostrei. Acho que era no Android ali, ó. A gente abriu. Esse aqui tem. Mas qual é a diferença desse aqui? Pelo que eu entendi, usar essa anotação não é que não vai funcionar, vai continuar funcionando, que nem essa aqui, ó. Esse aqui é uma interface funcional também e não tem anotação. Só que daí, nesse caso aqui, o uso da annotation, ó, esse aqui também não tem, ó. Mas esse aqui tem. O que dá pra entender é que ele serve pra evitar que alguém modifique. Só isso. Mas funcionar ele vai. Não sei se estão entendendo errado, mas é o que tá dizendo aqui. E ele funcionou. E aí tem essa outra forma de fazer aqui, que eu não sei se é exatamente... o exemplo que ele deu. Deixa eu só copiar aqui embaixo pra ver. É igual? Acho que é igual, sim. O que mudou aqui de um pro outro? Não, nada, é isso mesmo. É a evolução do negócio. E aí ele fez ali um teste de... Se eu criar outro aqui. Outro método. Ó. Aí ele reclama porque ele já tá validado pra isso. Não vai deixar. Também valida isso. Mas e se eu tiver
falar isso. Se Se eu, você ti- tirar a é, se eu anotação. Se eu tirar a anotação, ele não vai reclamar na classe, ó. Se eu deixo a anotação, ele valida na interface também, né? Ele começa, opa, múltiplo non-override abstract method. Se eu tirar a anotação, ele não vai dar erro na interface. A pessoa vai conseguir, não vai identificar. Só que ele vai dar erro no lambda aqui no lambda que eu tô usando, porque para ele funcionar ele tem que estar com uma só nesse lambda aqui usando a interface funcional, porque ele sabe que é uma interface e vai procurar o método abstrato que é um só e não vai achar, ele vai ficar confuso, né? Qual que eu uso aqui? Como é que ele vai saber, né? Eu vou usar o outro método ou vou usar o valida? Mesmo se eu botar o parâmetro aqui, ó. Né? Acho que é isso, né? Como é que ele vai saber? Não tem como. Não vai saber. É para isso que serve a interface funcional. E aí dá erro. Mas pelo que eu estava dando uma lida aqui, enquanto você estava apresentando, é mais para ser tratado, aquela anotação, né? É mais para ser tratada como uma interface funcional mesmo, assim, para me forçar ali que é uma interface funcional, no caso, né? Uhum. Fica mais explícito, né? Isso, é. Porque comparado às outras que eu tinha mostrado, né, do comparator, por exemplo, ela não precisa. Uhum. Mas em relação a essa, precisa fazer deixar explícito, né, no caso. Uhum. Aqui mesmo está dizendo, ó. A anotação não é obrigatória, mas garante que a interface continue sendo funcional no futuro. Então, a pessoa olha, né? Pô, essa interface aqui alguém criou para ser funcional mesmo. É um validador, né? É um validador que eu estou fazendo. Então, quando vocês forem essas coisas de validação, né? De usuário, até isso aqui é bem comum ter. Então, já dá para fazer um validador com uma interface funcional para coisas CPF, telefone, essas coisinhas assim básicas, e-mail, validar e-mail, tudo dá para usar. Vamos seguir aqui. Conclusão: interface com um único método abstrato são automaticamente funcionais, né? Que nem a gente mostrou ali no Android, tinha o do clique lá. Podem ser distanciados por expressões lambdas em vez de classe anônima, que fica verboso, né? Que todo mundo, é verboso. Agora dá pra gente mudar tudo isso e vai ficar bem enxuto. A anotação Functional Interface protege a interface contra modificações acidentais. É isso aí. Esse recurso torna o código mais legível e eficiente. Bora pro próximo, que temos aí mais 10 minutos, mas dá tempo. Que esse último indo mais a fundo. Vamos olhar aqui. Interessante, né? Eu acho que a gente vai ver mais. Deixa eu só olhar aqui o índice. Depois eu olho. Mas eu acho que a gente vai ver mais exemplos de functional pra frente, ó. Default methods. Interage consumo. A gente vai ver mais pra frente. Vamos continuar vendo os interfaces funcionais daqui pra frente. Beleza. Indo mais a fundo nos primeiros detalhes, vamos ver o que ele diz que é o indo mais a fundo. Alguém quer ler essa parte? Ajudar a fazer a leiturinha? Eu leio, gente. Eba. Indo mais a fundo, primeiros detalhes. Interfaces funcionais e lambdas. As interfaces funcionais, SunTypes, Single Abstract Method, são essenciais para expressões lambda. O lambda só existe quando associado a uma interface funcional.
Sem essa associação, o código não compila. Aí ele apresenta um exemplo aqui. Object é uma classe e não uma interface funcional. Quando tentado utilizar ela com Lambda, ele dá um erro, falando que não é interface funcional. Já o Runnable, que é uma interface funcional, ele, né, não apresenta nenhum erro. Como os lambdas são implementados? O compilador gera classes dinamicamente para representar lambda usando o método handles e invoke dynamic. Essas classes não são visíveis como arquivos .class, mas podem ser identificadas no tempo de execução. Então, quando você compila aqui, né, essa expressão lambda do Runnable, na saída, se você pegar o .get e dar um println, você vai ver algo do tipo, né, capítulo 3, $, lambda, dólar com o ponteiro, né, de memória para a expressão lambda. O nome da classe gerada depende do contexto e do número de lambdas na classe. Captura de variáveis locais. Lambdas podem acessar variáveis locais do método e que estão definidas, mas elas devem ser efetivas finais, não modificadas após serem usadas no lambdas. Variável final explícita. Então aqui, né, tem o método main, onde ele declara a variável, né, do tipo final, número igual a 5, e utiliza dentro de uma expressão lambda este número. Funciona porque a variável é final. Variável efetivamente final, não declarada como final. Já aqui ele declara uma variável, né, sem informar que ela é final, e tenta executar na mesma expressão lambda, e aí ela não é modificada. Ela funciona, mas ela não Né? é modificada. Funciona, mas mesmo ela não sendo final, mas ninguém tentou mudar ela, né? Também. Sim. Né? E o exemplo 3, erro ao modificar a variável. Ela é efetivamente, né, como que ele fala aqui, efetivamente final, né, porque não está informado, utiliza dentro de uma expressão lambda, não compila. E aí ele tenta alterar essa variável depois da expressão lambda, e aí a variável é alterada após ser usada no lambda. E aí dá erro, isso aqui não compila. Vamos ver na prática, se vocês querem dar uma olhada nessa. Vamos ver esse do erro aqui. Que é mais fácil de enxergar. Ele já vem com. Já copiei com o main. Então. Ele dá o erro aqui, ó. Copy número to effectively final tempo variable. Por quê? Porque eu tava até estudando isso aí, é o lance da mutabilidade, né? Tem a ver, isso é uma questão do Java, eu não acho que no Kotlin tem, por questão de segurança, né? Segurança. E da forma que, senão ele cria o Lambda, ele cria uma classe não é anônimo. Ele cria uma classezinha em tempo de execução e memória lá, que nem a gente viu, né? Então, e para segurança, não é para alterar os dados ali, né? Nesse processo aí dentro do Lambda. Não é por questão de segurança, porque ele vai criando uma cópia, né? E, se não me engano... não, eu tô confundindo também, que tem a questão dos streams, também tem isso, né? Se não me engano, tem esse ponto aí que também não pode mudar. Tu pode fazer uma cópia desse cara, faz uma cópia do número, usa dentro do Lambda e pega o retorno e muda
o número se quiser, mas não o que foi utilizado aqui dentro, né? Por exemplo, aqui, ó. Cria um número, cópia. Se não dá pra fazer isso. Aí, se tu quiser, tu muda a cópia. Ou não dá pra fazer isso. Eu criei. Eu não sei se dá. Eu tô viajando aqui. Acho que eu só não consigo criar duas variáveis. Assim eu Eu vou estar acho que você atribuindo. até consegue criar, só não pode, tipo, atribuir o valor. Tipo, igual int, número, vírgula, cópia. Aí, ponto e vírgula. Aí consegue criar, tipo, duas variáveis do tipo int. No Aí mesmo, depois você faz as atribuições dos valores, sabe? na mesma linha. Acho que assim Ah, funciona. tá. É que eu queria fazer daquele E jeito. Mas, tipo assim, se eu quero manipular ele depois, entendeu? Pegar a cópia ou do número. Mas ele não deixa mesmo, né? Por questão de segurança mesmo, né? Opa, no processo. Não compila. Aí assim, se ele não modificar depois, ou se ele botar final, beleza, variável local. Alguém quer continuar aqui? Eu continuo. Tá. Observações importantes. Regra da variável efetivamente final. A partir do Java 8, as variáveis locais usadas em lambdas ou classes anônimas não precisam ser declaradas como finais, mas não podem ser modificadas após serem capturadas, que é o exemplo 3 aqui, né? Retrata bem. Não é obrigatório Concorrendo? ser final, mas também se tu não mudar depois, né? Ele fica Não. o efetivamente. O que é esse efetivamente? Isso. Concorrência e estado. O acesso a objetos mutáveis dentro das lambdas pode causar problemas de concorrência, abordados em capítulos posteriores. Conclusão. Lambdas independentes de interfaces funcionais para existir. Tá certo? Lambdas. Lambdas depende. Ah, tá. Não, é porque no coisa que eu estou vendo, eu estava vendo lá, fora estava independentes. Lambdas dependem de interfaces funcionais para existir. Classes dinâmicas são geradas em tempos de execução para implementar lambdas. Variáveis capturadas devem ser imutáveis, efetivamente finais. Essas regras garantem segurança e consistência no uso de lambdas, mantendo a legibilidade e a concisão no código. Então. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. É que dá pra gente usar lambda. Ou a gente só vai usar lambda em interface funcional. Pelo que ele falou, é só com interface funcional. Que as lambdas existem. Eu Isso. fiquei pensando nisso, porque pra mim eu achei que a gente podia usar em mais lugares, mas, por exemplo, mas realmente a gente vai chamar o lambda para executar uma função, né? Essa setinha aqui Sim. é uma função. Ou, por exemplo, a thread. Eu não tenho outros exemplos aqui, mas geralmente eu estou usando para fazer uma consulta. Onde eu uso bastante aqui, ó. Deixa eu abrir no Android. Um exemplo que eu ando fazendo bastante refactor aqui no legado. Agora eu vou pegar aqui, não sei se eu já fiz aqui eu acho que nesse aplicativo eu não fiz os serviços. Os services da vida. Mas geralmente eu uso para fazer consulta. Para chamar em assíncrona, sabe? Async task, aquelas coisas. E é uma. Deixa eu ver. Async. Por exemplo, esse. Ó.
Por exemplo, esse cara aqui que tá dando. Inclusive tá dando problema. Aqui, ó, tá um async task, que é um. O que é isso? Eu tenho que ver. Mas geralmente a gente usa pra executar uma função específica. Esse async task não é. Publicar abstract. Não. Alguns casos específicos ali que a gente. Mas eu uso o Lambda em coleções. Em coleções. Ou essas interfaces funcionais aí mesmo. Aqui foi nesse listener também. Que é uma interface funcional também, poxa. É verdade. Eu não tinha me ligado nisso, que Lambda só vai existir quando tem uma interface funcional. Vocês tinham sacado dessa? Não tinha caído a ficha. É isso mesmo, produção? Deve ser, né? É que às vezes a gente vê, estuda e não cai a ficha, né? Que é realmente... Cadê a interface funcional do Lambda? E ele fala que ele fala desse bytecode, handle métodos, tá aqui no livro. E o Vocal Dynamic. Quem quiser mais a fundo, né, para estudar a parte aqui, ó. A tradução de uma expressão lambda para o bytecode Java não é trivial. Poderia ser feito de várias maneiras, até mesmo da maneira como uma classe anônima trabalha, mas elas não funcionam assim. Depois de muita discussão, optaram por utilizar esses Method Handler e Vocal Dynamic para isso. Você pode ver detalhes avançados da implementação aqui. Eu acho que vale botar no post lá depois. Essas discussões aqui, eu acho que... Aqui, ó. Por que eles resolveram fazer desse jeito? Desse jeito o Lambda. Aqui ele fala do efetivamente final. Problemas de concorrência ainda podem acontecer caso você invocar métodos que alterem os estados dos objetos envolvidos. Então, por isso que é bom não ser imutáveis, né? Veremos alguns detalhes mais pra frente. E aqui a gente vai começar os default métodos depois. Porque no próximo encontro, provavelmente a Marina vai continuar esse trem aqui. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte aqui que a gente conseguiu, que não foi esclarecido? Quero fazer algum comentário? O que vocês acharam? Aqui tá de boa. Eu não sei porquê, mas isso me lembra muito do Node que tem a Arrow Function, né? Então me lembra bastante disso, assim, mas aqui tá de boa, assim, sobre dúvidas. Uhum. Tem muito parecido. As linguagens elas são. Java Tudo se principalmente. copia, né? E, Tudo e, se o, copia. e o Kotlin é tudo paradigma que já existe no mercado. E isso aí não é uma coisa nova, inclusive. A gente está estudando aqui. E pra ter uma ideia, não é nem novidade, né? O uso de. Sim. É uma programação funcional. E no Kotlin também tem bastante. No Node eu trabalhei um pouco, mas eu confesso que eu nem me lembro mais. Já faz mais de 4 anos que eu trabalhei com Node um pouco. E essa questão da interface funcional é que me caiu a ficha agora do lance aqui de falar. Depois eu vou pesquisar um pouco sobre. Lambda só vai funcionar com interface funcional mesmo. Então, se vocês tiverem alguns insights sobre isso. Mas aparentemente é mesmo. Eu não consegui. E aquele for each que a gente viu lá no início. É da collection, não é? Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. Esse for each aqui é de uma collection.
Uhum. Mas o for each é um método, né? É um método comum da Collection. Isso. Aqui eu não tô usando o Lambda sem interface funcional? Só Não, se o... aí eu acho que ele está recebendo, o for each está recebendo e trabalhando com parâmetros que implementam uma interface funcional, não? É, o parâmetro seria o U, né? O U. Né? Esse seria o usuário, então. Esse U representa um item da coleção, né? E aí, o U aí é para representar o usuário, É, já esse que a aqui. coleção é usuários. Esse aqui fica meio confuso. Porque lá ele falou que tá. Eu já vi bastante isso aqui no código. Mas vamos. Deixa eu pegar aqui, ó, outros exemplos aqui do Java para iniciantes. Se não me engano, a Consumer. Deixa eu ver se foi aqui que a gente viu. Ah, ó, olha aqui tem o thread. Thread communication, não, mas não é do exemplo. Ah, não, tá, a gente viu aqui, ó. Consumer. É, mas ele não tá usando a interface consumer. Esse aqui é outro exemplo. Não, é um método synchronize aqui. Não é o consumer que eu queria. Consumer. Thread. É só o nome da thread isso aqui. Em algum lugar a gente tinha visto. Mas eu vou achar. Vou achar e mando pra vocês. A gente tinha visto alguns exemplos mais do consumer, porque aquele primeiro exemplo eu fiquei meio em dúvida se tá realmente certinho ali, que não tem nem no livro. Aqui, ó. Ah, sabia que a gente tinha feito alguns exemplos aqui. Aqui a gente tá usando... esse aqui é o repositório do Java efetivo, ó. Que a gente já terminou esse livro. E como ele é um pouco mais avançado, foi aqui que a gente viu alguns exemplos. Então, aonde que eu tô no consumer? Eu acho que a gente vai ver mais pra frente ali naquele livro, mas eu só queria tirar essa dúvida mesmo. Aqui, ó. Aqui tem essa classe, ó, consumer. Aí tem esse exemplo aqui, Functional Interface. É uma coleção. Tem um com predicado também. Tem uns exemplos malucos aqui, fica meio difícil de ler agora, nem me lembro o que tá fazendo. Usado para testar, mas tá comentado aqui, ó. O predicate é usado para testar uma condição, que nem a gente tinha visto lá, né, no resuminho, que retorna um boolean, né, se não me engano. O predicate. Aí a function, que a gente viu ali também, usado para converter valores. Ó, que legal, esse exemplo é bem bacana. O consumer é usado para consumir o valor sem retornar nada, como imprimir valores. Ah, então por isso que faz sentido aquele exemplinho esse aqui, ó. Porque aqui só tá imprimindo. E provavelmente é desse estilo aqui mesmo. Porque no print lá, não me engano, eles chamam o método só de imprimir. Mas aqui ele tá usando uma functional interface aqui, ó. Consumer, string, print, system out, print ln. Aí ele dá um print accept, ó. Porque é só esse método aqui, né, o accept. Por isso que ele... Eu acho que o exemplo melhor de colocar lá seria esse aqui, não aquele lá. Acho que eu vou atualizar, né? Não ficou muito claro pra mim esse aqui da collection.
que vocês acham? Porque aqui não tá mostrando usando um consumer do Java, né? Ele tá só mostrando uma interface que ele tá imprimindo, mas não é aquele padrão. Acho que eu vou trocar aqui pra ficar mais... O consumo possui um único método abstrato, accept, permitindo que seja usado com expressão, né? Aí aqui... Só que ainda aqui nem tá usando com lambda, tá vendo? Eu não tô... Como que eu usaria o lambda aqui? Eu faria... eu não tô usando o lambda aqui. É porque ele é só um, ele não é uma coleção. Ah, eu teria que ter uma collection. Então faz sentido sim aquele exemplo lá. Eu acho que eu teria que misturar os dois. Vocês estão entendendo? Tô meio que quebrando a cabeça. Aqui eu teria uma... Sei lá, eu posso ter uma lista de nomes de usuário aqui. Esse print seria essa lista aqui. Object. Sei lá. List. De string. Usuários, por exemplo. Uma lista de usuários. Em vez de usar esse accept aqui, quero fazer um for each. Eu tenho que... Aí eu iria colocar os usuários aqui dentro. Pra consumir. Como é que eu vou fazer? Agora eu tô meio confusa aqui, mas... Não tô entendendo? Pra mim usar na lista. Direto aqui. É que aqui ele tá... Tô falando com o microfone mutado aqui. É? Eu acho que onde tem o System Out Print Line, eu acho que você ia fazer um print.accept de 1. Ah, sim. Aqui eu passo o valor, né? E se joga lá para dentro do for each esse print. Não, peraí. Eu não teria que botar os usuários aqui dentro? É o conteúdo, né? O accept eu tô passando... Só que aí eu não sei como é uma lista, se o accept puro e simples ia imprimir usuário, né? Aí ele imprimiu o array inteiro, eu acredito eu. A diferença aqui é que parece que esse U tá considerando que é um objeto complexo, né? Não é uma lista de strings só. É porque ele tem um get Não, nome. aí, né, era Mas uma teria estrutura que... de objeto. Seria uma coisa... Não, tenta o print.accept de 1. Ah, isso aí Aí que dentro. você falou mesmo. Que ele tá sugerindo. Tipo isso. Isso. Ah, olha a cabeça da criatura. Não, demorou. Pra usar, né, em combinação com os dois, né? Porque aqui é uma lista. E ele tava simulando lá, a gente não conseguia entender. Eu não tinha conseguido entender esse exemplo aqui. Vamos rodar aqui. Aí a gente aproveita e vê os... Ih, deu no pointer aqui, ó.
Ah, mas foi em outra coisa. Não, e tá certo, porque o collection tá vazia. Vai ver que era pra dar, né? Aqui no Some Collection. Eu vou comentar essa linha aqui porque eu quero que execute ali o nosso exemplo. Faz um tempinho que a gente... Ih, vai dar outros erros. Eu só queria executar esse exemplo aqui. Coloca ele lá em cima, então. Ou coloco... Eu tô pensando em colocar ele dentro do outro repo ali, porque olha quanto eu tô com ele aberto. Java efetivo. Aqui, ó. Aqui eu vou deixar comentado pra ele não dar o erro. Vou deixar... main. Vou colar aqui dentro. Aí, ó. Ele botou Hello Words, né? Daí botou a lista. E aqui eu tô usando a lista de usuário com o for each, com lambda, usando o consumer, certo? Certo. Eu acho que é isso, né? Sim. Aí sim. Mas aqui ainda tá dizendo, ele tá dizendo ainda que dá pra ser can be replaced. Deixa eu ver. Por aquele tipo de referência, né? Isso aqui é referência ou inferência? Sim. Reference, método reference. Que dá no mesmo também. Olha. Deu um nó na cabeça aqui, mas eu sabia que dava pra fazer. Aqui também tá fazendo, né? Desse jeito aqui. Mas eu acho que é isso, né, meninas? Eu acho que valeu. Eu só vou... Eu acho que eu vou copiar esse exemplo lá pro bloguinho. Que eu acho que faz mais sentido, porque é parecido aqui pra exemplificar o... Ficou mais condizente. E fechamos. Até passou aí. Desculpa, eu que fiquei intrigada com o negócio. Valeu por vocês. O que vocês acharam? Se quiserem comentar alguma coisa. Semana que vem com a Marina, ela continua ali nos methods, nos default methods. Mas agora eu fico encucada com umas coisas, daí nossa, mas eu não entendi ainda. Às vezes eu fico aí, eu me dei um puxão de orelha e às vezes, não. Que eu vou indo. E ainda assim é complicado, hein? Às vezes assim não entra na cabeça, mas eu tô aprendendo. Estamos aprendendo junto. Mas o bom é que, tipo, às vezes tua dúvida também pode ser a nossa. E às vezes você pensa em algo que a gente nem pensou também, e aí mas já junta já para conhecimento também. Então, para mim, eu achei válido. Tá valendo, né? Não, é por causa do horário, né? Eu sei que de repente vocês estão fim de semana, né? Mas eu tô de boa aqui. Mas é isso, meninas. Se quiserem um repositório aqui, depois fala ali, eu mando os links de novo. Tá aqui, ó, Fundamentos Java, esse aqui de... Acho que eu botei classe a mais aqui, ó, 4, 5, que não precisava, depois eu vou pagar. A gente fez... Deu uns exemplinhos, né? Quem quiser baixar, já tem os do Lambda aqui que a Marina fez, e a gente vai continuando com o Java prático ali. Beleza? Obrigadão. Beleza, Gi. Boa tarde pra Bom fim de vocês. semana, pessoal. Bom fim Tchau, de... tchau. Qual foi uma Tchau, valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.